Pai do Senhor Jesus, tudo bem contigo? Como é que vai as coisas? Como é que tá o teu coração? Como é que tá os teus pensamentos? O que tu anda ouvindo? Tu está dormindo bem? Como está? Eu quero estar compartilhando a palavra que está em Atos 14, do 1 ao 7. Que o Espírito Santo de Deus vem estar ministrando no teu e no meu coração, amém? Que os nossos 5 sentidos espirituais, a nossa visão, a nossa audição, nosso olfato, nosso paladar, nosso tato, está conectando, sendo conectado com os céus, conectado, que nós viemos enxergar melhor, ouvir melhor, sentir melhor, que nós possamos tocar naquilo que seja bênção, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu clamo o poder que é no sangue de Jesus. Toma autoridade, Pai, no mundo espiritual contra as trevas. Todo ataque espiritual, Pai, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Toda seta do inimigo, Pai, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, que os espíritos imundos sejam amarrados, amordaçados, manietados e levados pelos anjos de Deus para onde Jesus determinar. Que a tua palavra, Pai, ela venha ao encontro, Pai, em nossos corações. E que possas, Pai, ser uma semente, Pai, que venha, Senhor Jesus, frutificar, Pai, que ela venha germinar, Pai, e frutificar para que o teu nome, Jesus, seja glorificado na nossa vida e através de nossas vidas. Atos 14, do 1 ao 7 diz: Aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Então era até aqui. Aqui fala, no versículo 2, que eles irritavam, mas os judeus incrédulos incitavam-se, irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Então não é diferente nos dias de hoje, que muitas pessoas irritam e são contra o povo que busca a Deus. Nós estamos vivendo um tempo que a palavra de Deus ela está sendo deturpada, a palavra o povo não está tendo honra mais da palavra. A palavra de Deus, ela é o livro que está acima de todo livro. É a palavra de Deus. Aqui estão os escritos das leis de Deus. Aqui estão os escritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui está o nosso manual para a nossa vida. Então nós precisamos viver a palavra com temor, com honra e com gratidão. O nosso Jesus é Ele, somente Ele tem o poder para salvar minha alma, para salvar a tua alma. Não existe salvação em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Não existe salvação a não ser na pessoa de Jesus. Jesus foi o único homem que veio do Espírito Santo e foi gerado e era o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele veio para resgatar o pecador das trevas. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu vivia numa vida sem entendimento. Eu sempre coloquei em prática a minha fé. Então, eu era católica praticante, eu era espírita praticante. Mas quando eu conheci Jesus Cristo, que é o Deus da verdade, eu renunciei toda outra crença, porque eu entendi que naquele caminho
mesmo eu colocando em prática, eu acreditando em Deus, eu não estava servindo a Deus, e sim, eu servia aos mortos que eram usados pelo diabo, porque o diabo, ele conhece as pessoas aqui na terra. O diabo, ele ouve. Quando nós falamos, o diabo não conhece o nosso pensamento, mas ele ouve a nossa palavra. Então o diabo, ele sabe imitar o som da tua voz, ele sabe imitar os teus gestos de carinho. O diabo, ele imita. O diabo, ele cura. E aí não é imitação, o diabo cura também. O diabo, ele cura. O diabo, ele foi derrotado por Jesus Cristo. Ele se tornou Lúcifer, porque ele quis ser igual a Deus. Ele quis se exaltar com soberba, com arrogância. Então ele caiu, ele mais uma terça parte dos anjos caíram e se tornou o inimigo de Jesus Cristo. Então o diabo, ele é inimigo de Jesus e ele quer ceifar as almas. Então todos aqueles que praticam uma fé em Deus, mas que servem a entidades, ou que são... Eu no caso, eu era católica, praticante, eu usava um rosário inteiro, que eram 100 ave-marias, eu recebia a santinha em casa, tudo aquilo ali eu rejeitei. E eu era católica ainda quando eu comecei a ler a Bíblia. O padre não pedia a Bíblia para a gente levar, mas o meu esposo me deu uma Bíblia e eu li a Bíblia. E Jesus Cristo me libertou. Ele na palavra diz que nós não podemos, né, nos inclinar para a imagem. E ali eu já fui aprendendo. E quando eu conheci Jesus, eu fiz o desligamento, porque tudo aquilo que é desligado na terra é desligado do céu. E tudo que é ligado na terra é ligado do céu. Eu me desliguei de tudo aquilo que eu tive envolvimento. E eu entreguei a minha vida para o único que pode salvar, que tem o direito de dar a vida e tirar, que é o Deus de Israel, a Jesus Cristo de Nazaré. Então Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Mas com cura ou sem cura, Jesus Cristo salva. Eu estou aqui e eu creio na minha salvação em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo. Então hoje eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus, já há 26 anos. Eu não mudo, porque Jesus Cristo, ele é o que tem a palavra de vida eterna. Então vida eterna é uma vida que nós vamos ter após a morte do corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. O dia que nós partirmos, existe 2 lugares, ou céu ou inferno. E para nós termos a salvação, a eternidade nos céus, nós precisamos, em vida, reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Vamos orar? E deixa, né, então, essa palavra contigo de Atos 14, 1 ao 7. E que tu venha entender, né, o propósito de Deus para a tua vida. Antes de nós sermos gerados no ventre, Deus já nos conhecia. E o Senhor, ele não se agrada da morte de um ímpio, mas ele se regozija na morte de um justo. Porque quando uma pessoa que entregou a vida para Cristo, que vive na prática da justiça, do que é certo perante a palavra, tudo aquilo que nós entendemos da parte de Deus, que é certo, nós vamos viver a palavra, andar a palavra. Eu tenho temor de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se somos o templo do Espírito Santo, somos o santuário do Deus vivo, nós precisamos honrá-lo, respeitá-lo e amá-lo. Amém? Deixa essa palavra, eu quero estar orando contigo agora. Senhor Deus e Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, meus irmãos, as minhas irmãs e toda a nossa parentela. E de todos eles que estão comigo aqui, Pai. Em nome de Jesus eu clamo, Pai, pela libertação, pela salvação, e que cada um, Pai, venha chegar no pleno conhecimento da Tua verdade. Então é no nome de Jesus que eu oro, e eu abençoo a tua vida, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus. Você que não é inscrito neste canal, te inscreva neste canal, compartilhe e vamos semear para o reino de Deus, amém? Deus te abençoe e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir.